Olá! Hoje tem Dica Paulinas especial com entrevista e brinde para você. Eu converso com Silvio Costa, autor do livro Anti-Bullying. Jogo e livro Anti-Bullying, né, Silvio? Silvio, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Todo mundo fala sobre bullying e todo mundo sabe que ele existe. Mas como a gente identifica o bullying? Existem algumas formas de identificar o bullying. Por exemplo, a criança chega em casa estranha, ela chega calada, às vezes ela chega até, digamos, sem dinheiro, ou material quebrado, né, algum caderno rasurado, às vezes até com marcas. E geralmente também na sala de aula o professor observa. Essa primeira observação é dos pais. E na sala de aula o professor pode observar que o aluno anda meio calado, meio quieto, meio estranho, arredio, né? Porque geralmente as pessoas que sofrem de bullying são mais tímidas e elas não se revelam. Então tem alguns detalhes que é importante observar para poder ficar atento. Tá, e como que os pais devem agir, vamos supor, quando desconfiam que o filho sofre bullying na escola, por exemplo, ou às vezes nem é uma descoberta, às vezes o filho fala, né? É meio difícil o filho realmente falar, porque quem sofre bullying não se revela. Raramente o aluno se revela. Hoje muito mais, talvez, com a mídia, com a exposição, talvez, mas psicologicamente é mais difícil para a vítima de bullying se revelar. Então essas observações dos pais, elas são muito importantes, e do professor também, porque muitas vezes tem a omissão dentro da sala de aula. O professor, por causa de uma série de problemas que ele tem na sala de aula, ele acaba não abordando o assunto. Daí vem um aspecto de tornar a ideia do livro, o jogo, que é muito mais lúdico, é muito mais fácil se discutir essa questão. Então, aproveitando, Silvio, vou pedir para você explicar como que surgiu a ideia, né, de fazer o livro e o jogo anti-bullying. Justamente surgiu dentro da sala de aula, que eu tinha dificuldade com os alunos, nessa questão da abordagem sobre comportamentos morais, comportamentos éticos, e aí eu acabei criando um jogo, um mecanismo com os alunos, onde a gente podia ou não podia fazer certas coisas, pegar detalhes da vida pessoal de cada um, mas dentro do contexto familiar, o que pode na sua casa, o que não pode, e aí surgiu a ideia de discutir sobre bullying, fazendo com que fosse um jogo, que eu sempre gostei de jogos de tabuleiro, e eu acho que o jogo de tabuleiro ele é interativo na sala de aula e também na família. Aí eu resolvi criar o jogo com o contexto do livro para poder explicar o que é e o que não é, as suas regras, e através do lúdico, os alunos, as crianças e até a família vai discutir esse assunto sem criar um discurso moral, que a gente tem que fugir do discurso moral. Isso pode como discurso moral, isso não pode. Acho que a humanidade está um pouco cansada disso. Então a criança ela vai muito pelo lado do lúdico, ela aprende muito mais brincando. E esse brincar de uma forma muito mais plena, ele se torna mais eficaz com o anti-bullying e o jogo em si. Então deixa eu entender, na verdade o jogo ele faz com que as pessoas vivenciem diversos... Explica pra gente. Na verdade, o jogo ele vai de encontro ao que acontece com o bullying. O bullying, na maior parte das vezes, 80% dos casos de bullying, ele acontece dentro das escolas. Certo. Fora das escolas é quando o aluno já está sofrendo bullying e às vezes acontece, como eu disse, né, uma perseguição lá fora, o aluno chega sem dinheiro, chega machucado, arranhado, mas começa geralmente dentro da escola, por causa das diferenças de cada um, os defeitos e os problemas. Tem essa questão da timidez também. Mas aí os alunos eles acabam sofrendo e essa questão ela acaba atrapalhando muito o processo do aprendizado do aluno e o processo da forma de ensinar do professor. Então os alunos acabam perdendo, tanto quem é vítima como quem é agressor e principalmente o professor, a educação perde como um todo. Certo. Então vamos explicar para o telespectador como que funciona o jogo anti-bullying. A ideia do anti-bullying ele vai também de encontro a todo um processo de crise da educação. Por quê? Nós temos uma crise de valores familiares, muitas crianças chegam sem uma noção devida na escola, então pode responder ao professor do jeito que faz em casa. Então a primeira ideia é respeitar o contexto escolar. Então, além das cartas, dos 3 papéis de bullying, que são agressor, vítima e espectador, o livro também traz, e o jogo, cartas que vão especificar as questões da escola. Primeiro, a alimentação, que é muito importante, né? Porque através da alimentação a criança vai ser mais saudável, ele vai sofrer menos preconceito. A questão da leitura, que é a parte imprescindível para a escola, seria o pivô da escola, né? O pilar da escola é a educação, é a leitura e a compreensão. E também
trabalha a questão da cultura dentro da literatura e trabalha a questão do esporte. Então nós temos cartas de esporte, cartas de alimentos e cartas também de leitura. Além de tudo, também tem uma parte da zona de debate, que discute sobre bullying, que é a principal, e uma outra zona de debate que discute a questão ética, onde o aluno pode responder perguntas através das cartas, o que ele faria em determinada situação, se ele visse alguém fazer, e o que ele faria se fosse com ele mesmo. Então ele abre um leque interdisciplinar, que é a principal função da escola hoje. O aluno compreender que é tão importante a matemática, como o português, como a química, como a física, como qualquer matéria, está dentro do contexto do aprendizado dele. E não estão separados. Que bom, é um tema super atual, né? Quer dizer, se as pessoas utilizarem essa ferramenta para tentar melhorar, vai ser muito bom, né? E eu acho assim, o principal é aquilo que você mencionou. A criança, ou quem está jogando, vai assumir o papel. Então, se ele é agressor, ele vai assumir o papel de vítima também e de espectador. Ele vivencia, né, todas as etapas, ou seja, de quem agride, de quem é agredido. E né? o sorteio através de cartas, né? Não são dados, são cartas de 1 a 6 e cartas de 1 a 3. Na parte de 1 a 6 são cartas mais dispersas para ele aprender sobre bullying e os conceitos que eu passei, de educação. Certo. Na parte de zona de debate, bullying e ética, ele vai usar cartas de 1 a 3, que é para poder exercer esses 3 papéis. E através do exercer dos 3 papéis, psicologicamente, ele vai fazer, digamos, um processo de aprendizado por si mesmo e o contexto da escola. Certo. Bom, Silvio, que pena, nosso tempo acabou, mas eu queria muito agradecer a sua presença e parabenizá-lo, porque realmente é um trabalho magnífico que você fez. Obrigado. Bom, Silvio, gente, eu acabei de conversar com o Silvio Costa, autor do livro e jogo Anti-Bullying. Se você quer se aprofundar mais sobre esse tema, entre em contato pelo telefone 0800 70 181, 0800 70 181, ou pelo site www.paulinas.org.br/loja. Agora, se você quiser, também pode passar na Livraria Paulinas, mais próxima da sua casa. Agora, atenção, porque a partir de agora, a primeira pessoa que ligar para o 0800 70 181 vai ganhar este livro e o jogo Anti-Bullying. Olha só, tá vendo? Não perca tempo, ligue para 0800 70 181. A primeira pessoa que ligar ganha o jogo. Boa sorte e até a próxima semana.